Saudações em Cristo Jesus, graças a Deus. Trago saudações da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao nosso amado e querido pastor, líder desta igreja, Sementes da Fé, aí na Baixada Santista. E é com muita alegria e me sinto honrado em poder estar falando a mais uma igreja sobre missão, algo tão importante para a vida da igreja, amém? Eu me chamo Josué Domingues da Silva, a minha esposa Valdilene Novaes Domingues da Silva. O Senhor nos abençoou com 3 filhas e um filho. A minha filha mais velha, Letícia, temos a Larissa, Josiane e o nosso filho caçula Júnior, que é Josué Domingues da Silva Filho. Louvamos ao Senhor, pois as nossas filhas, como também nosso filho, 2 genros, já todos servem ao Senhor com muita alegria, com muita satisfação. Eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus pela vida da minha casa. E o Senhor tem nos presenteado em sermos chamados para trabalhar para o reino de Deus, amém? No momento estamos pastor missionário aqui na Chapada da Diamantina, um local muito bonito, muito aconchegante, maravilhoso, muito bom de se conhecer, um local muito rico na cultura, na agricultura, algo maravilhoso, mas muito pobre na área espiritual, um local muito sofrido e castigado pelas ações dos demônios. E aqui estamos na Chapada Diamantina, na cidade de Ibicoara, amém? Estamos no distrito de Cascavel. As cidades que nos ladeiam são Mucugê, muito conhecida, e a outra é Barra da Estiva, amém? Estamos aqui a 250 quilômetros de Vitória da Conquista, aonde é a cidade maior, mais próxima. Estamos a 530 quilômetros de Salvador, amém? Estamos aqui no povoado de Cascavel, servindo ao Senhor desde 2011, desde o ano de 2011. Para que vocês tenham um conhecimento básico da nossa região, quando chegamos aqui em 2011, enviados por Deus, tínhamos uma população de 4.000 habitantes. Hoje já temos mais de 25.000 habitantes, graças a Deus. A população cresceu muito. Isso é a população de todo o município, um município que na sua área, essa população toda, ela cabe numa extensão geográfica, incluindo Santos, São Vicente, Praia Grande, Mangaguá e Itanhaém. Esse é o espaço mais ou menos da nossa cidade, e nesse espaço todo tem 25.000 pessoas. Então vocês imaginem que eu moro num povoado onde não tem tanta gente, mas é o maior povoado da região, amém? Para que vocês tenham um pouquinho de conhecimento de algumas situações, vamos dizer assim, o que o pastor ou missionário ele se submete a fazer a obra de Deus quando ele é chamado. Nós não escolhemos o lugar, o Senhor quem nos envia. O nosso hospital mais próximo com UTI está a 250 quilômetros, que é em Vitória da Conquista. Se alguém aqui na nossa região tiver um problema sério, precisar de um UTI urgente, vai para a regulação, que já é um outro problema muito sério. E quando sair, o hospital mais próximo é 250 quilômetros. Se não der uma sorte de ir para Vitória da Conquista, encaminhado para internação, então vai para Salvador, que fica a 550 quilômetros. Então vocês vão tendo mais ou menos ideia da nossa dificuldade. Então a dificuldade, temos grandes dificuldades aqui na área da saúde. Ainda neste sábado
que se passou, precisamos servir, né? Uma irmã da igreja, juntamente com seu pai, que precisou ser levado para a conquista, porque estava precisando urgente de uma operação, mas o hospital pronto-socorro da região, que é bem pequeno, só para um atendimento, não tinha ambulância, não tinha meio de transporte. Aí nós o servimos, eles levando, deixando o pai dela dentro do hospital, o qual operou e já está bem, graças a Deus. Nós louvamos ao Senhor por isto. Temos experiências impactantes na área da missão, começando do momento em que saímos para o campo missionário, que o Senhor nos enviou para o campo missionário, até o dia de hoje. Um dos maiores experiências mais impactantes é o cuidado, o carinho de Deus pela obra, pelas nossas vidas, pela nossa família. Deus é maravilhoso, Deus é soberano. Aonde tivemos falta ou falta de alguma coisa, oremos, né, ao Senhor, e Ele tem nos suprido de uma forma sobrenatural e tremenda. Então, nós temos hoje no campo missionário grandes desafios. O primeiro desafio dentro de um campo missionário está na implantação da igreja. Chegamos, quando saímos, uma história para o campo missionário, uma história muito, muito longa mesmo, mas de grande bênção e de grande experiência para muitos que queiram ouvir um dia. Quem sabe Deus nos permita estarmos aí na Baixada Santista e conhecer esta amada igreja Sementes da Fé, juntamente com o seu pastor, amém? Então, o implantar igreja, o Senhor nos enviou para este lugar. O meu chamado para a obra missionária iniciou aos 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade, eu fui chamado para a obra missionária. Por graça e misericórdia, nasci no lar evangélico. Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos. Hoje eu tenho, por graça e misericórdia, 53 anos. Estou há 13 anos no campo missionário, mas sirvo ao Senhor desde a minha meninice. Costumo dizer que aprendi a gatinhar dentro da igreja, e é uma verdade. Morei muitos anos no fundo da igreja, ali na Praia Grande, e depois morei do lado, e hoje moro do lado da igreja. Louvamos ao Senhor aqui na cidade de Cascavel, e já sirvo ao Senhor desde os 9 anos. Minha avó ainda não tinha leitura, e eu morava com minha avó para auxiliar, pois ela tinha algumas dificuldades de saúde, e ela era dirigente do círculo de oração, e eu já ia com ela para o círculo de oração, e lá eu fazia as leituras bíblicas, lá eu cantava, e era uma bênção. 3, 4 irmãs, imagina isso aí há mais de 40 anos atrás, amém? E nos 14 anos fui chamado para a obra missionária, e aos 40 anos aqui estou. Iniciei muito cedo, com 17 anos já dirigia igreja, servi ao Senhor todo esse tempo no ministério de Santos, né, no ministério da Praia Grande ali, e aonde o Senhor tem nos abençoado. Temos uma história maravilhosa, muito maravilhosa. A primeira igreja na Praia Grande, Assembleia de Deus, iniciou na casa dos meus avós. Então nós já temos um chamado tremendo, e aqui estou. Com 40 anos consegui chegar aqui no estado da Bahia, e não quero ser muito longo, entre muitas dificuldades, a maior dificuldade que temos no campo missionário, depois que instituímos a igreja, é obreiros. Então estamos aqui há 13 anos, já fizemos muitos batismos, e cada batismo batizamos 10, 12 pessoas. O Senhor tem nos abençoado, tem salvo muitas almas, muitas vidas têm sido curadas, libertas, para a honra e glória do Senhor, pessoas curadas do câncer e outras enfermidades terríveis. O Senhor tem feito coisas maravilhosas no campo missionário. Mas um dos maiores desafios, primeiro, obreiros.
instituímos uma igreja, não temos como crescer, não temos como largar, porque não temos pessoas experientes, não temos pessoas ainda capacitadas. Hoje, por misericórdia de Deus, conseguimos instituir 2 presbíteros nascidos no ministério. Outro sim, esqueci de falar, o nome da nossa igreja é a Igreja Ministério Adoração e Palavra, amém? E somos ramificados da Assembleia de Deus, e estamos aqui. Então, primeiro desafio, obreiro. Segundo desafio maior, que é o desafio de toda e qualquer obra, é o desafio financeiro. Não temos patrocínios, não temos nenhuma outra igreja que se estenda a nos ajudar diretamente, temos muitos amigos, mas fazemos a obra na medida que o Senhor tem nos proporcionado, amém? E o terceiro maior desafio é a idolatria que ela é muito forte ainda no estado da Bahia, e temos problemas seríssimos com a prostituição infantil, adolescente. Trazemos muitos adolescentes para a igreja, mas adolescentes com 11 anos, 10 anos, já teve experiência, infelizmente, sexual, precoce, e isso dificulta nós agregarmos essas adolescentes na igreja, porque a gente sabe que vira-se um vício, né? Então temos muito essa dificuldade. Grandes desafios, levar pessoas ao batismo, e ainda trazemos a tradição de batizarmos somente pessoas que são literalmente casadas, como se diz, né, na nossa Constituição, que constitui-se marido e mulher aquele que vai diante do juiz de paz com 1 ou 2 testemunhas. Então temos muitas pessoas amaziadas aqui no estado da Bahia, e isso dificulta grandemente. Pessoas jovens com 15, 16 anos, que já tiveram 3, 4 companheiros, e quando vem para a igreja é um problema muito sério, mas nós vamos lutando. Temos também a dificuldade de transporte. Aqui não tem ônibus, não tem van, cada um tem que ter o seu carro para se locomover, e as pessoas têm dificuldade de vir para a igreja. A igreja mais próxima que nós temos depois da nossa, temos alguma igreja na região, temos uma que nós instituímos a 12 quilômetros, então os povoados eles são muito distantes, nós precisamos socorrer famílias, pessoas a 12 quilômetros, nós não saímos daqui a 12 quilômetros, não é igual você andar na cidade, tudo no asfalto, é buraco, o carro se deteriora, e chegamos lá, nós vamos servir ao Senhor com 2, 3, 4 pessoas em povoados, em fazendas, e isso gera muita dificuldade, isso gera dificuldades em geral, né? E o que mais nos motiva a continuar fazendo a obra missionária é a gratidão por tudo que Deus tem nos feito, a gratidão em ser útil para o reino de Deus, e saber que estamos cumprindo. Eu cumpro um projeto, o nosso projeto é o projeto São Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quais são as nossas necessidades? A nossa primeira necessidade são intercessores. Precisamos de pessoas que venham interceder pela obra missionária. Temos necessidade financeira, sim, mas a necessidade de intercessão ela é maior, ela é muito maior, porque não adianta você ter todo o recurso e não ter graça, não ter unção, não ter poder, não ter autoridade espiritual. Os recursos eles são debaldes, mas o Senhor nos capacitando, nos dando graça, virtude, força. Tem um hino que diz assim, né? Quem nunca pensou em desistir? Eu nunca
pensei, verdadeiramente, irmão, nunca pensei em desistir dessa obra, não. Eu amo essa obra, nasci nela, minhas filhas amam a obra, meu filho ama a obra, e todos, graças a Deus, músicos, amam estar, e nós louvamos a Deus. As minhas filhas que moram hoje, retornaram para Praia Grande, também estiveram aqui na obra, vieram novas para o campo missionário, e hoje estão de volta, foram estudar e cresceram, graças a Deus, e se formaram e já têm a sua vida própria, e nós continuamos aqui na obra fazendo a vontade do Senhor, amém? Então esse é um pequeno relato da nossa vida, né, aqui no campo missionário.